Eu estava dentro de um carro no estacionamento do prédio onde eu morava. Do meu lado, minha amiga Fernanda. Na tela do meu celular, a câmera do meu quarto transmitindo ao vivo. E na nossa cama, o meu noivo e uma mulher que eu já conhecia muito bem estavam prestes a usar algo que eu tinha preparado com muito carinho para eles. Fernanda apertou meu braço. Amiga, ele está abrindo. Nós nos entreolhamos e sorrimos ansiosas. Mas calma. Deixa eu voltar e contar como tudo começou. Porque eu prometo que essa história vale cada segundo. Essa é uma história original do canal Quando as Máscaras Caem. E essa história é muito especial. Porque essa será uma história comemorativa de 25 mil inscritos no canal. 25 mil pessoas que gostam e confiam no meu trabalho. Cada um de vocês faz parte da história desse canal. Do fundo do meu coração, muito obrigada. Agora chega de lenga-lenga e bora pra história, porque essa vai ser quente. Muito quente. Meu nome é Cristiane, mas todo mundo me chama de Cris. Tenho 25 anos e sou concursada. Trabalho na parte administrativa da prefeitura. Salário não é aquelas coisas, mas é estável. Cai todo dia 5 na conta e eu não devo nada pra ninguém. Eu estava noiva do Jurandir. Jurandir tinha 32 anos. Era vendedor das Casas Baianas, aquela loja que vende móveis e eletrodomésticos. Ele era bom de lábia, sabia convencer qualquer cliente. Falava macio, sorria fácil, tinha aquele jeitinho de quem te passa confiança. Combinava com a profissão. E combinava com o tipo de homem que ele era, como eu descobri depois. A gente estava junto há 2 anos. Para ser exata, 25 meses. Noivos, há 6. Morando juntos, há 5. E morando juntos, eu quero dizer, dividindo um apartamento que era dele. Apartamento número 25 do 2º andar de um prédio residencial. Jurandir tinha dado a entrada e financiado o resto em 360 parcelas. Faltavam 325. Ou seja, ele mal tinha começado a pagar aquilo. A casa era dele, mas eu pagava as contas e luz, água, gás, internet, compras do mês. Tudo saía do meu bolso, e eu achava justo. Antes de morar com ele, eu pagava aluguel. O que eu gastava agora com as contas e o mercado dava quase o mesmo valor. Então era um acordo bom para os dois. Ele pagava a parcela do apartamento, eu cobria o resto. Casal é isso, cada um faz a sua parte. No começo era bom. Jurandir era atencioso, carinhoso, me tratava bem. Fazia questão de jantar comigo, perguntava do meu dia, me abraçava quando eu chegava cansada do trabalho. Eu olhava para ele e pensava, achei um homem bom, simples, trabalhador, não é perfeito, mas é meu homem. Eu estava feliz de verdade. Então, há mais ou menos 3 meses, Jurandir decidiu que ia começar a malhar. Disse que se matriculou numa academia ali perto do trabalho. Ia quase todo dia à noite, direto do trabalho. Saía das Casas Baianas e já emendava na academia. Chegava em casa lá pelas 9 ou 10 da noite, tomava banho e ia dormir. Eu achei ótimo, incentivei. Vai, amor, cuida do corpo, faz bem pra saúde. Até sugeri ir com ele. Queria conhecer a academia, quem sabe começar a fazer também. Ia ser legal malhar juntos. Primeira vez que pedi pra ir junto, ele disse que tinha dado cãibra e não ia naquele dia. Tudo bem. Acontece. Segunda vez, disse que a academia não ia abrir. Ok. Terceira vez, ficou emburrado. Cris, vou te falar a real. A academia é o meu momento. Preciso de um tempo pra mim, sem ninguém. Todo mundo precisa de um espaço. Eu achei estranho. Mas pensei, tá, ele precisa do tempo dele. Nem todo casal precisa fazer tudo junto. Respeitei o espaço dele. Mas ficou aquela pulguinha atrás da orelha. Num dia de folga do Jurandir, ele ainda estava dormindo e eu já estava de pé, me arrumando pro trabalho. Vi a mochila dele jogada no sofá. Abri para ver se tinha toalha ou roupa suada para colocar na máquina antes de sair. Abri o bolso principal. Toalha de rosto, bermuda, camiseta. Normal. Aí senti que tinha algo num compartimento interno com zíper. Daqueles escondidos que você nem percebe se não estiver prestando atenção. Abri. Dentro tinha um pequeno frasco. Eu fiquei olhando para aquilo na minha mão. Um frasquinho de gel lubrificante íntimo. Sabor menta. Efeito gelado. Na mochila da academia. Para que um homem compraria gel lubrificante e guardaria escondido na mochila da academia? Se escondeu, é porque não era para eu ver. Minha cabeça começou a girar. Será que ele está me traindo? Será que ele ia me fazer uma surpresa? Eram tantas perguntas. Guardei o frasco de volta, fechei o zíper e deixei a mochila no lugar exatamente como estava. Ele não podia saber que eu vi. Saí pro trabalho, mas aquilo ficou na minha cabeça o dia inteiro.
Não conseguia pensar em outra coisa. Aí comecei a juntar as peças. Toda vez que eu quis ir na academia com ele, tinha uma desculpa diferente. Nenhum homem que vai pra academia de verdade se incomoda se a noiva quer ir malhar junto, a não ser que ele não estivesse indo pra academia nenhuma. Decidi que ia seguir ele após o expediente pra ver se ele ia mesmo pra academia. No dia seguinte, saí do meu trabalho mais cedo, inventei uma dor de cabeça. Fui até as casas baianas a pé e fiquei esperando. 6 da tarde, Jurandir saiu pela porta da frente com a mochila nas costas, todo arrumadinho e cabelo penteado. Todo arrumadinho pra ir pra academia? Segui ele de longe. Ele caminhou até a esquina onde ficava a academia. Meu coração estava disparado. Ele virou na direção da porta. Eu prendi a respiração. E ele passou direto. Não entrou. Dobrou a rua e seguiu andando. 2 quarteirões depois, entrou num prédio. Eu conhecia aquele prédio. Tinha uma conhecida que morava lá. Meu estômago gelou. Peguei o celular e liguei pro Jurandir. Ele atendeu no segundo toque. Fala, um amor. Oi, Ju. Onde você está? Na academia. Por quê? Nada. Só queria saber se você voltaria pra casa mais cedo. Bom treino. Obrigado, meu bem. Te amo. Ele estava mentindo na minha cara. Descaradamente. Sem gaguejar, sem hesitar. Na academia. Mentiroso de carteirinha. Eu queria entrar naquele prédio, descobrir onde ele estava e fazer um escândalo ali mesmo. Mas não. Antes de fazer qualquer coisa, eu precisava confirmar se ele estava mesmo me traindo e com quem. Voltei para casa de Uber com o coração partido. 25 meses juntos. 25 meses de namoro, noivado, planos, vida dividida. E ele jogou tudo no lixo. Cheguei em casa e fui direto pro computador gamer dele. Jurandir amava aquele computador mais do que amava a mim. Tinha luzes coloridas, teclado que brilhava, fone de ouvido enorme. E ele era tão lerdo, mas tão lerdo, que a senha para desbloquear estava colada num post-it grudado na lateral do monitor. Sério. O homem escondia gel lubrificante num compartimento secreto da mochila, mas deixava a senha do computador à vista de qualquer um. Liguei o computador. Digitei a senha. A tela abriu e o WhatsApp Web carregou automaticamente. As conversas apareceram na minha frente. A última conversa ativa era com um contato salvo como Prisinha. Abri e quando vi a foto de perfil, o meu sangue ferveu. Era Priscila. A talarica. Mas deixa eu contar pra vocês quem ela é. Priscila era minha amiga de colégio. Minha e da Fernanda. A gente cresceu junto, estudou junto, fez tudo junto. Éramos um trio. Eu, Fernanda e Priscila. Inseparáveis. Fernanda namorou com o Gerson desde o último ano do colégio. Depois noivaram e marcaram a data do casamento. Eles pareciam um casal que deu certo. Até a Priscila começar a mandar mensagem pra ele pelo WhatsApp. Elogiozinho aqui, risadinha ali. Ai, você é tão bonito. Você não acha que é muito cedo pra casar? Tem tantas outras opções por aí pra você experimentar. E o Gerson, que pensava mais com a cabeça de baixo, caiu na dela. Traiu a Fernanda com a Priscila. Ele terminou o noivado dizendo na cara dela. Me apaixonei pela Priscila. A gente está junto há 2 semanas. A Fernanda ficou destruída. E sabe o que a Priscila fez? Postou várias fotos com o Gerson no Instagram. Casal apaixonado. Selinho coração, legenda melosa. 1 mês inteiro daquilo. Até cansar. Porque a Priscila cansou. Largou o Gerson como quem larga um brinquedo velho e seguiu a vida. E o Gerson? Voltou correndo para Fernanda de joelhos, implorando perdão. Eu errei. Foi um momento de loucura. Você é o amor da minha vida. Claro que a Fernanda mandou ele pastar. Eu e Fernanda cortamos a Priscila da nossa vida naquele dia. Nunca mais falamos com ela. E a partir dali, para todo mundo que conhecia essa história, Priscila virou a talarica. Não era apelido, era título, cargo vitalício. E agora a talarica voltou. E estava no WhatsApp do meu noivo. Comecei a ler as mensagens, e quanto mais eu lia, mais eu queria enfiar a cabeça daquele homem dentro do micro-ondas. As conversas eram de semanas, mensagens íntimas, fotos que eu preferia não ter visto, planos de encontro. E os encontros eram sempre nos dias que ele dizia ir na academia. Em várias mensagens, eles falavam sobre o gel mentolado. Ela dizia que adorava aquele geladinho, que era viciante, que não conseguia mais fazer sem. Enquanto eu estava em casa achando que meu noivo estava malhando na academia, na verdade ele estava dando uns malhos na talarica. E o prédio que eu tinha reconhecido quando vi ele entrar era onde ela morava.
Mas o pior não foi isso. O pior foram as coisas que eles falavam de mim. A talarica mandou um áudio dizendo que um dia queria fazer coisas com ele na nossa cama. Disse que ia ser mais excitante. Ela me chamava de feiosa. Disse que eu era a maior perdedora da escola, que todo mundo me zoava e que sempre fui uma piada. E vocês acham que o Jurandir me defendeu? Mas é claro que não. Ele ria junto. Mandava emoji de chorando de rir. E completou. Eu deveria ter conhecido você antes. Não teria perdido tanto tempo com a Cris. Pelo visto, eu era um tempo perdido para ele. Continuei lendo. E foi ficando pior. Jurandir e Talarica estavam fazendo planos. Ele ia esperar o contrato de aluguel da Talarica vencer. Quando vencesse, ela se mudaria pro apartamento dele. Pro apartamento onde a gente morava. Pro apartamento onde eu pagava as contas e o mercado. E até lá, eu continuaria ajudando com as contas sem saber de nada. Ele estava me usando para não ter que cobrir tudo sozinho. Numa mensagem ele disse que ia pedir para eu comprar uma picanha e deixar congelada. Quando você vier morar aqui, a gente faz um churrascão para comemorar. Ele ia pedir para eu comprar picanha para eles comemorarem depois da mudança dela. Ele planejava terminar comigo em 2 meses. Fechei o WhatsApp. Desliguei o computador. Minhas mãos estavam tremendo de ódio. Eu estava com vontade de matar os dois. A história estava se repetindo. A talarica tinha feito com a Fernanda, e agora estava fazendo comigo. A mesma mulher, o mesmo golpe, a mesma cara de pau. Peguei meu celular e liguei para Fernanda. Contei tudo. Desde o gel lubrificante escondido na mochila, a falsa academia, o prédio da talarica e as mensagens no WhatsApp. Cada detalhe. Quando eu terminei, o silêncio durou uns 5 segundos. E então ela disse: "Não acredito que essa vagabunda quer fazer isso de novo. Fer, eu não vou deixar barato dessa vez. Vou fazer ela se arrepender em dobro. Por nós duas. Pode contar comigo, Cris. O que você quiser fazer, eu vou te ajudar." Desligamos, combinando de pensar em algo maléfico e nos falar depois. Eu fiquei sentada no sofá da sala, olhando pro nada. A raiva foi passando e no lugar dela veio uma coisa pior. Frieza. Eu não ia confrontar o Jurandir, mas também não ia deixar ele sair impune do par de chifres que ele colocou em mim. Eu ia fazer alguma coisa que eles nunca iam esquecer. Então, como um estalo, me lembrei do gel lubrificante. Aquele com efeito gelado e sabor de menta. Uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia horrivelmente maravilhosa. Peguei o celular e mandei uma mensagem para Fernanda com a minha ideia de vingança. 2 minutos depois, ela respondeu com um áudio. Estava rindo tanto que mal conseguia falar. Quando finalmente conseguiu, disse: "Que ideia brilhante, Cris. Conta comigo." Agora eu só precisava do cenário perfeito. Naquela noite, Jurandir chegou em casa da academia. Banho tomado, cabelo arrumado, cheiroso. Claro que ele tomava banho na casa da talarica, mas isso eu fingi que não sabia. "E aí? Como foi na academia hoje?" "Cansativo. Peguei pesado hoje. Aposto que pegou muito pesado mesmo", pensei. Ele sentou no sofá e disse: "Cris, estava pensando, que tal a gente fazer um churrasco no fim de semana que vem? Compra uma picanha boa, uns vinhos. Faz tempo que a gente não faz nada legal juntos." Picanha. Vinhos. Coisas caras que ele nunca pedia, mas eu já estava 2 passos à frente deles. Eu sorri e disse: "Claro, meu amor. Você sabe que faço de tudo por você, né?" Jurandir sorriu. Aquele sorriso de canalha, de quem acha que está sendo o mais esperto da sala. "Ah, Ju, antes que eu me esqueça. A Fernanda me chamou hoje de última hora para passar o fim de semana no sítio dos pais dela. Sexta à noite a gente sai, volta domingo à noite. Você quer ir junto?" Os olhos dele brilharam. Brilharam de um jeito que eu nunca tinha visto quando ele olhava para mim. Mas ele controlou rápido. Fez uma cara falsa de tristeza. Coçou a cabeça. Suspirou. "Ah, amor. Eu até queria ir, mas vou trabalhar nesse fim de semana. Vou sentir muito a sua falta, mas você merece um tempo com sua amiga. Vai, aproveita e descansa." Fiquei olhando para ele e pensei. Eu acreditei nesse homem por 25 meses. 25 meses do lado de um mentiroso e nunca percebi. Como? Como eu fui tão cega? "Tá bom, eu vou. Mas prometo que assim que eu voltar, vou comprar a picanha e um monte de vinho importado pra gente fazer um churrasco." Ele assentiu pra mim, pegou o celular e ficou mexendo com um sorriso no rosto. Sorrindo pra tela. Devia estar contando a novidade pra talarica. "Fim de semana livre, amor. A trouxa vai viajar." No dia seguinte, assim que Jurandir saiu pra trabalhar, liguei o computador dele.
Precisava confirmar. As mensagens da noite anterior estavam lá e eu quase acertei. Só faltou a trouxa. Pri, fim de semana livre. Ela vai viajar com uma amiga. Ela respondeu em seguida. Finalmente vou estrear essa cama. Jurandir mandou. Vou passar na farmácia e comprar mais daquele gel geladinho que você gosta. O último não durou nem 2 dias. Eu li aquilo e respirei fundo. Ele ia comprar um gel novo. Perfeito. Ia facilitar meu trabalho. Desliguei o computador e saí para o trabalho. Na hora do almoço, passei numa loja de eletrônicos e comprei mini câmeras. Daquelas pequenas, discretas, que conectam no celular pelo aplicativo. Paguei caro, mas ia valer cada centavo. Do que adiantava planejar uma vingança e não estar lá para assistir, não é mesmo? Depois passei na farmácia e comprei o que eu precisava. Coloquei na bolsa e fui embora sorrindo. Cheguei em casa. Amanhã já seria o dia da viagem. O dia em que eu e Fernanda supostamente iríamos para o sítio dos pais dela. Jurandir chegou naquela noite fazendo teatro. Vou sentir tanta saudade, meu amor. Me abraçou, fez cafuné no meu cabelo. Que ator! Se o Oscar tivesse uma categoria para canalha do ano, ele levava a estatueta para casa. Fomos dormir. Esperei até ouvir o primeiro ronco. Eu conhecia bem aquele ronco. Quando Jurandir roncava daquele jeito, grosso e constante, o sono já estava pesado. Podia cair o teto que ele não acordava. Levantei devagar e fui até a sala. A mochila dele estava pendurada no mancebo. Abri com cuidado e lá estava. O frasco novinho de gel lubrificante mentolado efeito gelado. Peguei o frasco da mochila dele, esvaziei o gel lubrificante na pia da cozinha e enchi com salompas em gel. Aquele mesmo. O de dor muscular, transparente, cheiro de mentol, textura parecida. Perfeito. Ninguém notaria a diferença, pelo menos não antes de usar. Coloquei o frasco de volta na mochila, fechei o zíper e pendurei no mancebo. Depois instalei as mini-câmeras. Uma na sala e uma no quarto. Elas eram pequenas, discretas e estavam bem escondidas. Conectei no aplicativo do meu celular. Testei. Imagem perfeita e som perfeito. Voltei para a cama, o Jurandir continuava roncando. Me deitei do lado dele, olhei para o teto e sorri no escuro. Sexta-feira chegou, saí do trabalho e fui direto para casa. Jurandir já estava lá, arrumado, perfumado, me esperando com aquela cara de quem ia sentir muita saudade. Mentira. Aquela cara era de quem estava contando os minutos para eu sumir. Amor, a Fernanda já está vindo me buscar. Você vai ficar bem sozinho? Vou sim, meu bem. Vai tranquila. Aproveita o sítio. Descansa bastante que você merece. Me deu um abraço apertado. Me olhou nos olhos e disse: Te amo. Nem respondi. Peguei minha mala falsa, dei tchau e desci. Eu já tinha entregado o controle do portão para Fernanda e mostrado onde era a nossa vaga. A gente não tinha carro, então a vaga vivia vazia. Quando desci com a mala, Fernanda já estava com o carro estacionado lá embaixo esperando. Entrei e abri o aplicativo das câmeras no celular. Jurandir estava passando pano na mesa. Depois foi arrumar o quarto. O homem estava fazendo o que nunca tinha feito nos 5 meses que moramos juntos. Arrumando a casa. Colocou taças na mesa, organizou o sofá, até passou um pano no chão. Que desgraçado, eu disse. Fernanda tirou da bolsa 2 refrigerantes, um pacote de biscoito e um saco de pipoca de micro-ondas que ela tinha feito em casa. Trouxe lanche. Se é para assistir o show, pelo menos vamos assistir confortáveis. Rimos. Parecia uma festa do pijama. Ficamos ali, de olho na tela, comendo biscoito e esperando. No aplicativo, eu via Jurandir andando pela sala, mexendo no celular, sorrindo. Acendeu uma vela aromática no criado mudo. Vela aromática. O homem nunca acendeu uma vela para mim, nem de aniversário, e estava preparando um clima romântico para talarica na nossa cama. 1 hora depois que eu saí, o interfone do apartamento tocou. Jurandir atendeu e abriu o portão. Pelo aplicativo, a gente viu a porta do apartamento abrir. E lá estava ela, a talarica. De vestido curto justíssimo, salto alto, cabelo solto, maquiagem pesada. Parecia que estava indo para balada. Ela entrou, olhou em volta com aquela cara de proprietária e disse: Até que é ajeitadinho. Vou amar morar aqui com você. Ajeitadinho. O apartamento que eu ajudei a manter, que eu limpava, que eu pagava as contas, era ajeitadinho para ela. Jurandir fechou a porta e foi todo pegajoso para cima dela. Beijo no pescoço, mão na cintura. Que nojo. Eu quis vomitar, mas me segurei porque a melhor parte ainda estava por vir.
Eles sentaram no sofá, abriram um vinho, conversaram, riram, e a talarica disse: "Vamos estrear a sua cama?" Jurandir levantou com um sorriso de orelha a orelha. Puxou ela pela mão e foram para o quarto. A câmera do quarto pegava tudo. Os dois sentaram na cama, nos meus lençóis limpos, que ele trocou para ela. Jurandir se levantou, foi até a sala e pegou na mochila o frasco de gel. "Olha, Pri, comprei um novinho pra gente usar tudo nesse final de semana." A talarica sorriu. "Ai, Jurandir, eu adoro esse gel. Passa bastante." Fernanda apertou meu braço. "Amiga, ele está abrindo o frasco." Nós nos entreolhamos e sorrimos. Era agora. Pelo celular, a gente via e ouvia tudo. Eles usaram o gel. Bastante. Generosamente. Jurandir comentou que o cheiro estava um pouco mais forte que o normal, mas disse que devia ser fórmula nova. "Fórmula novíssima", eu disse baixinho no carro. Fernanda tapou a boca para não rir alto. Assim que vimos eles usando o gel, eu e Fernanda saímos do carro em silêncio. Fomos até perto da portaria onde ficavam os registros de água e fechamos do apartamento 25. Completamente. Voltamos pro carro correndo, sem tirar os olhos do celular. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal na tela. Os dois no quarto, fazendo coisas usando o gel, até que a talarica franziu a testa. "Ju, não está gelando, está esquentando." "É mesmo, acho que peguei o errado. Esse deve ser o de efeito quente em vez do gelado." "Mas está esquentando demais, Jurandir." "Calma, Pri, já já acostuma." "Não, Jurandir, está começando a arder." Jurandir parou, fez uma cara estranha. Acho que ele também sentiu. Realmente está esquentando muito. Deve ser porque a gente usou demais." "Minha periquita tá queimando!" A talarica empurrou Jurandir com tudo. Ele caiu da cama e bateu o cotovelo no chão. Ela levantou gritando, pulando, abanando, sem saber o que fazer com as mãos. Jurandir se levantou do chão com a cara de quem finalmente entendeu que aquilo não era normal. "Vai pro chuveiro!" ele gritou. Os dois correram pro banheiro. Jurandir abriu o chuveiro no máximo. Saíram umas gotas, umas gotinhas miseráveis. E acabou. "Ué? Cadê a água?" "Jurandir, não tem água? Também não tem na pia do banheiro." "Tem a água do vaso." "Seu imbecil! Eu não vou passar água do vaso na minha precheca!" Correram para a cozinha, pelados ardendo desesperados. Torneira da cozinha. Nada. Nenhuma gota. Jurandir abriu a geladeira desesperado. Pegou a garrafa d'água e jogou no cogumelo. A água estava gelada demais. A diferença de temperatura fez ele gritar mais ainda. "E eu? Joga em mim também, seu idiota!" "Acabou a água!" Jurandir correu para a despensa e pegou uma Coca-Cola de 2 litros. Mal abriu, a talarica arrancou a garrafa da mão dele e jogou tudo na chavasca. O gás da Coca-Cola fez arder mais ainda. O grito que aquela mulher deu, eu tenho certeza que o bairro inteiro escutou. "Ah, isso piorou!" "Já sei! Calma, tem leite na geladeira!" Jurandir abriu a geladeira de novo, pegou a caixa de leite e jogou nas partes dele. "Porra, Jurandir, você usou tudo? E eu?" No carro, eu e Fernanda estávamos chorando de rir. Parecia que estávamos assistindo uma comédia ruim da sessão da tarde. Fernanda estava dobrada no banco segurando a barriga. Eu mal conseguia manter o celular firme de tanto que minhas mãos tremiam de risada. Jurandir acabou escorregando no chão da cozinha que estava todo molhado de água, Coca-Cola e leite. Caiu de bunda no chão. As pernas abriram para cima. Deve ter doído muito. Mas a cena foi hilária demais. Fernanda soltou um grito abafado de risada no carro. "Amiga, eu vou morrer. Eu vou morrer." Os dois estavam pelados, ensopados, ardendo, desesperados. Não tinha mais líquido no apartamento. Na verdade, tinha. Mas acho que eles não seriam idiotas a tal ponto de usar produtos de limpeza lá embaixo. "O que a gente faz? Tá ardendo demais!" Talarica gritava. "Os vizinhos! Vamos pedir ajuda!" Saíram pelados pro corredor. Pela câmera da sala, a gente só via a porta aberta e escutava os gritos e batidas. As câmeras não pegavam o corredor, mas dava pra ouvir tudo. Toc, toc, toc. "Pelo amor de Deus, abre! A gente precisa de água." Claro que ninguém abriu. Imagina, 11 da noite, alguém bate na sua porta gritando e você olha pelo olho mágico. 2 pelados ensopados pedindo água. Você abriria? De fundo a gente escutava vozes dos vizinhos do outro lado das portas. "Vou chamar a polícia!" "Vocês estão chapados!"
E aí escutamos a voz da talarica. A piscina! Jurandir, vamos pra piscina! Passos acelerados. Descendo escada. Correndo. Tibum. Eu e Fernanda nos olhamos. Era a nossa deixa. Saímos do carro e fomos andando tranquilamente até a área da piscina, como se tivéssemos voltado para buscar algo que esquecemos. Sem pressa. Sem suor. E de repente, demos de cara com aquela cena. A cena era digna de cinema. Vizinhos nas janelas, alguns filmando com celular, outros gritando e zoando. E na piscina, 2 seres humanos pelados, lavando as partes desesperadamente, gritando de dor. A talarica xingava. Seu idiota, o que você passou em mim? Jurandir respondia. Foi o gel de sempre. Eu me aproximei da borda da piscina. Fiz a minha melhor cara de surpresa e disse. Jurandir? Priscila? O que vocês estão fazendo pelados na piscina? O rosto do Jurandir ficou branco. Gaguejou. Cris? Você não estava no sítio da Fernanda? Voltamos porque eu esqueci uma coisa. Mas quem me deve explicações são vocês. O que está acontecendo aqui? A talarica olhou para mim do meio da piscina. Me encarou com aquela cara de desafio que só ela tinha. Ora, olha quem voltou mais cedo. Jurandir olhou para mim com aquele olhar de súplica e desespero, de quem sabe que está perdido e precisa que alguém salve ele. Cris, por favor, eu te imploro, pega uma toalha pra gente. Eu juro que depois eu te explico tudo. Por favor. Um vizinho gritou do primeiro andar. Explica agora que todo mundo quer ouvir. Outros moradores gritaram concordando. Naquele momento, as luzes azuis e vermelhas apareceram. A polícia tinha chegado. 2 policiais se aproximaram da piscina. Um mais velho, bigode grosso, cara de quem já viu de tudo. O outro mais novo, que claramente estava segurando a risada. Boa noite. Recebemos uma denúncia de perturbação e atentado ao pudor. O policial mais velho olhou para os 2 dentro da piscina. Por que vocês estão sem roupa? Jurandir engoliu seco. Senhor, é uma longa história. Eu tenho tempo. Vocês beberam? Usaram algum tipo de entorpecente? A gente bebeu só um vinho. Nós não usamos nada. Então me explica. Porque os moradores ligaram dizendo que 2 chapados estavam correndo pelados pelo corredor batendo nas portas. Senhor, eu posso explicar, mas não aqui. Posso falar com o senhor a sós? O policial olhou para o Jurandir, olhou para a talarica escondida atrás dele, olhou para os vizinhos filmando nas janelas e disse. Aqui não tem conversa a sós, não. Vocês 2 vão sair da piscina, se vestir e vamos todos para a delegacia resolver isso lá. Ele se virou para mim. A senhora conhece essas pessoas? Ele é meu noivo. Moramos juntos no apartamento 25, segundo andar. E essa mulher deve ser uma prostituta que ele contratou. A talarica olhou para mim com os olhos arregalados. Prostituta? Você está me chamando de prostituta? Você sabe muito bem quem eu sou, sua cretina. Sei mesmo. Você é uma vagabunda que gosta de roubar o homem dos outros. Eu não roubei ninguém. Vocês que são incapazes de segurar um homem. O policial levantou a mão e olhou para a talarica. A senhora fica quietinha. Vai ter hora para todo mundo falar lá na delegacia. Tive que me segurar para não rir. Ele se virou para mim. A senhora poderia subir e pegar roupas para eles? Claro, senhor. Posso sim. O policial mais velho virou para o parceiro. Fica aqui com esses 2. Vou subir junto e ver como está a situação do local. Subimos os 3. Eu, Fernanda e o policial. No caminho, enquanto eu ia na frente com o policial, Fernanda ficou para trás e religou o registro de água. Discretamente. Sem pressa. Ninguém viu. O elevador abriu no 2º andar, e o cheiro de salompas já estava lá. Forte. Aquele mentol ardido no ar que fazia os olhos lacrimejarem. O policial franziu o nariz. A porta do apartamento estava escancarada. A sala e a cozinha estavam um caos. Poça de água, Coca-Cola e leite por todo lado, tapete encharcado, chão escorregadio. Garrafa de vinho vazia em cima da mesa. 2 taças. O policial foi andando pelo apartamento observando tudo. Olhou a sala, a cozinha. Foi até o quarto, onde a coisa tinha começado. Cama completamente desarrumada, lençóis no chão, vela derretida no criado mudo, frasco do gel em cima da cama. O cheiro de salompas ali era sufocante. O policial encostou a mão na cômoda e fez uma cara de nojo. Olhou para a mão. Tinha uma substância não identificada nos dedos. Saiu apressado para o banheiro e lavou a mão na torneira esfregando com força.
Eu e Fernanda nos olhamos de canto. Se ele soubesse o que era, teria lavado com água benta. Peguei 2 toalhas e fui escolher as roupas. Abri meu guarda-roupa e procurei as peças mais ridículas que eu tinha. Achei 2 camisolas. A primeira, rosa choque com corações vermelhos estampados, tamanho grande. A segunda, uma menor com o escrito Deusa do Amor na frente. Sim, eu tinha uma camisola escrito Deusa do Amor. Sim, era brega. Mas quem nunca comprou algo brega que atire a primeira pedra? Quando saímos do apartamento, 2 vizinhos estavam no corredor. Uma senhora e um rapaz de pijama. Os 2 começaram a falar ao mesmo tempo. Senhor policial, foi uma gritaria naquele apartamento. Coisa caindo no chão, vidro quebrando, gente berrando. O rapaz completou. Depois eles saíram correndo pelados pelo corredor, batendo nas portas e gritando. A gente achou que era efeito de droga. Ninguém abriu porque ficou com medo. A senhora assentiu. Na minha idade eu já vi muita coisa, mas 2 pelados batendo na minha porta pedindo água? Isso é droga. Só pode ser. O policial anotou tudo, agradeceu os vizinhos. Descemos os 3. Entreguei as toalhas e as camisolas com a cara mais preocupada que eu consegui fazer. Jurandir olhou para a camisola rosa com corações. A talarica olhou para a deusa do amor. Os 2 me olharam. Pelo amor de Deus, você não tem outra roupa? O policial gritou. O senhor vai vestir essa roupa agora e vai parar de reclamar. Vestiram. Jurandir de camisola rosa com corações vermelhos até o joelho. A talarica com a camisola escrita Deusa do Amor. Os vizinhos que ainda estavam nas janelas não aguentaram. Eu ouvi risada de pelo menos 3 andares. Depois que se vestiram, o policial mais velho começou com as perguntas. Agora me conta, o que realmente aconteceu lá em cima? Jurandir, de camisola rosa, tentou explicar. Senhor, a gente estava brincando um pouquinho. Usamos um gel e o gel começou a esquentar demais. Abrimos todas as torneiras da casa e não tinha água. Aí a gente se desesperou e saiu pedindo ajuda. Não tinha água? Eu acabei de usar a torneira do seu apartamento e tinha água. Está mentindo pra mim? Jurandir arregalou os olhos. Não tinha não. A gente abriu tudo e não saiu nada. O policial olhou pro parceiro mais novo. Os 2 trocaram aquela cara de esse cara acha que eu sou trouxa. Olha, moço, a história não está batendo. Sem roupa, correndo pelo prédio, batendo nas portas, mentindo pra polícia. Isso está me parecendo uso de entorpecentes ou ato de voyeurismo. Vocês vão ter que nos acompanhar até a delegacia. Jurandir tentou argumentar. O policial cortou. No carro. Agora. Os 2 entraram na viatura. Jurandir de camisola rosa, talarica de deusa do amor, descalços, cabelo molhado, cheirando a cloro e salompas. A cena mais patética que aquele prédio já presenciou. Eu fiquei assistindo a viatura sair. Fernanda me olhou. E aí, vamos? Vamos. Subimos pro apartamento. Primeiro peguei todas as minhas coisas. Roupas, sapatos, produtos, documentos. Tudo o que era meu. Coloquei em malas e sacolas. Depois recolhi as câmeras. Uma da sala, uma do quarto. Guardei com cuidado. Aquelas gravações eram meu tesouro, meu álbum de recordações. Enquanto eu arrumava minhas coisas, dei uma olhada no grupo de WhatsApp do prédio. Os vizinhos já tinham postado tudo. Vídeos de vários ângulos, os 2 correndo pelados e pulando na piscina. Tinha vídeo de cima, de lado, de frente. Parecia cobertura de Copa do Mundo. Cada morador tinha registrado de um ângulo diferente. Sentei na cadeira do Jurandir e liguei o computador gamer dele pela última vez. Digitei a senha do post-it. Abri o WhatsApp. Peguei o melhor vídeo do grupo do prédio, aquele que mostrava os 2 pelados pulando na piscina com a maior nitidez, e mandei. Para todos os grupos do Jurandir. Todos. Grupo da família, grupo dos amigos, grupo do trabalho das casas baianas, grupo do futebol, grupo de jogos online. Todos. Fechei o WhatsApp. Por último, coloquei o computador para restaurar configuração de fábrica. A tela ficou preta com a barrinha de progresso. Adeus, computador gamer. Foi bonito enquanto durou. Peguei minhas malas, apaguei as luzes e saí. Tranquei a porta e deixei a chave debaixo do tapete. Não ia precisar mais daquilo. Desci com Fernanda. Coloquei tudo no carro dela. Sentei no banco do passageiro e respirei fundo. Acabou. Terminei o noivado por mensagem. Simples, direto. Jurandir, está terminado. Não me procura nunca mais. Bloqueei. Fui morar na casa da Fernanda até me ajeitar. Na primeira noite, a gente assistiu os vídeos das câmeras juntas. Rimos até chorar. Até doer a barriga.
até não conseguir respirar. Nos dias seguintes, o vídeo dos vizinhos viralizou. Casal chapado peladão pula em piscina de prédio. Estava em tudo quanto era rede social. Twitter, Instagram, TikTok, grupos de WhatsApp. As pessoas achavam que eram dois drogados. Ninguém sabia a história de verdade. Só eu e a Fernanda. A família do Jurandir viu o vídeo no grupo. A mãe dele me ligou chorando. Os irmãos perguntaram pra mim se ele estava usando droga. E é claro que eu disse que, sim. Jurandir desmentia, dizia que não usava nada, mas que viciado assume seu vício? Ninguém acreditou nele. As Casas Baianas demitiu o Jurandir na segunda-feira. O gerente chamou ele na sala e foi direto. A imagem de um vendedor pelado e chapado viralizando na internet não podia ser associada à marca da loja. A Zarra demitiu a talarica no mesmo dia. Vendedora de loja de roupa de marca que aparece pelada em vídeo viral não é bom para os negócios. Ela nem tentou argumentar. E para completar, nem ficaram juntos. Fiquei sabendo por conhecidos em comum que Jurandir quis ficar com a talarica mesmo depois de tudo. Achou que a deusa do amor o amava de verdade. Mas não amava e deu um pé na bunda dele. Ela culpava ele por tudo. Falava pra todo mundo que a culpa era do Jurandir por ser burro demais. Porque pra talarica, a culpa nunca era dela. Era sempre do outro. Do Gerson, do Jurandir, de qualquer um que estivesse por perto. O mundo inteiro errava, menos ela. E o mais engraçado? Até hoje nenhum dos dois sabe que era salompas. Jurandir deve achar até hoje que exagerou na dose do gel. Quem sabe um dia, quando ele realmente começar a malhar de verdade, ou ficar mais velho e sentir aquelas dores nas costas, ele compre um salompas na farmácia. Aí sim, quando abrir o frasco e sentir aquele cheirinho de mentol, talvez a ficha caia. Os dois ainda responderam por ato obsceno. Foram parar no Juizado Especial Criminal. Não deu em muita coisa. Réus primários, crime de menor potencial ofensivo. Foram condenados a pagar 5 cestas básicas cada um. Mas a dor de cabeça de responder processo, ir em audiência e ter ficha na justiça, isso ninguém tira. Jurandir colocou o apartamento à venda. Ele estava desempregado, sem dinheiro para pagar o financiamento e com pressa para se livrar daquilo. Tentou arrumar emprego, mas não conseguia. Ia em entrevista e o entrevistador reconhecia ele. Espera, você não é o pelado chapado da piscina? Ninguém queria contratar o cara que virou meme. Estava difícil viver sem emprego. Por isso teve que vender o apartamento a preço de banana para um conhecido. Com o dinheiro da venda, quitou o financiamento e não sobrou nada. A entrada que ele tinha dado, as parcelas que já tinha pago, tudo perdido. Saiu de mãos vazias. Enfiou o que tinha numa mala e voltou a morar com a mãe dele. Nunca mais vi. Fiquei sabendo que depois de toda a história das drogas, os pais passaram a tratar ele como uma criança de 6 anos. Controlavam onde ia, com quem falava, o que fazia. Até o celular e o computador ficavam de olho. Vigiavam o que ele acessava na internet, quem mandava mensagem, tudo. Um homem de 32 anos pedindo permissão para a mãe para usar o Wi-Fi. E só ia sair dessa quando saísse da casa dela. Mas sem emprego e sem dinheiro, isso não ia ser tão cedo. Minha amiga Fernanda, pela primeira vez desde que terminou o noivado com Gerson, sentiu que a justiça tinha sido feita. A mulher que ela chamava de amiga e destruiu o relacionamento dela, finalmente sentiu na pele, literalmente, o que era sofrer consequência pelos seus atos. E eu segui a minha vida, solteirona e feliz. Estou firme no meu trabalho estável na prefeitura, salário caindo todo dia 5 na conta. Sem Jurandir, sem mentira, sem gel lubrificante na mochila. Ah, e os vídeos das câmeras de dentro da casa estão guardados, muito bem guardados. Sempre que eu e Fernanda queremos rir, a gente estoura uma pipoca, coloca pra rodar e assiste como se fosse filme. O escorregão na cozinha é o melhor. Passávamos até em câmera lenta pra ver todos os frames. E nunca deixava de ser engraçado. Agora, sempre que eu vou na farmácia e vejo um salompas na prateleira, eu tenho um breve ataque de riso. Porque salompas realmente trata as dores, até mesmo as de cotovelo. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários a palavra talarica. Muito obrigada por ter ficado até o final da história. Já somos 25 mil pessoas que acreditam nesse canal. Quando eu comecei, eu nunca imaginei que chegaria tão longe. Cada um de vocês faz parte disso. Cada like, cada comentário, cada vez que vocês compartilham um vídeo com alguém, vocês estão me ajudando a realizar um sonho. Muito obrigada do fundo do meu coração. Um beijo enorme e a gente se vê no próximo vídeo.